GeoNews no ar, sejam bem-vindos, nossos ouvintes, aqui na Rádio Web FC, nossa 22ª edição, é uma honra muito grande, o quarto programa do ano. Geografia é uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A nossa dica de sustentabilidade de hoje: separe seus resíduos sólidos e encaminhe para a coleta seletiva local. Aí uma dica simples: deixe um local da casa para essa separação e é, coloque em frente à sua casa, nos lugares adequados, somente um pouco antes da coleta seletiva para evitar que os animais, principalmente os gatos, rasguem os sacos plásticos e esparramem o lixo pela vizinhança. A reciclagem, que será feita posteriormente com esses materiais, impede a poluição de rios, córregos, solos e matas e reduz a exploração dos recursos naturais do meio ambiente. Então fica aí a nossa dica sustentável de hoje. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. O GeoNews de hoje vai falar um pouquinho sobre essa relação do meio ambiente e a pandemia. O que está acontecendo com o meio ambiente, qual a resposta que a natureza está dando nesses tempos de pandemia, algumas coisas interessantes. Logo em seguida, o nosso entrevistado, professor e geógrafo de hoje, é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Francisco Françoaldo. Em seguida, eu entrevisto uma ex-aluna nossa, Karine Batista. E por último, um cidadão brasileiro que está vivendo na Bélgica e vai relatar para nós como é que está essa questão da pandemia por lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, que é uma temática que eu gosto muito. Só para recordar, eu sou coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental do IFC Campus Brusque. E agora no mês de abril nós recebemos o selo sustentável, o selo verde do Ministério do Meio Ambiente, que faz parte da agenda A3P. Uma grande honra para nós, em breve estará aí na imprensa brusquense. Começo falando um pouquinho aí o que está acontecendo com o meio ambiente, qual a resposta da natureza nessa pandemia. Uma reportagem do UOL de uma semana atrás que diz o que a queda de poluição na Índia torna o Himalaia visível após 30 anos. Então, à medida que a Índia entrou em confinamento por causa do coronavírus, os índices de poluição do país caíram. Então, lá na Índia, aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas estão vivendo há mais de 20 dias de bloqueio, 20 dias de isolamento social, de quarentena. Sem carros nas ruas e com a maioria das indústrias fechadas, obviamente os ares e cenários mudaram. Os moradores do norte da Índia não viam o Himalaia há pelo menos 30 anos, por causa da poluição atmosférica. Em dois distritos do país, o Jampandar e o Punjab, a mais alta cadeia montanhosa do mundo, sequer era visível. Eles ficam ali pertinho, ficam praticamente no topo e mesmo assim não conseguiam ver o Himalaia por causa da poluição. E aí um portal australiano, news.com, um morador deu uma entrevista interessante e ele comentou o seguinte: podemos ver claramente as montanhas cobertas de neve em nossos telhados, e não é só isso, as estrelas são visíveis à noite. Nunca vi nada parecido nos últimos tempos, afirmou Sant Balbir Singh Sichewal, acho que é assim que fala, é um nome indiano meio inglesado ali. Muito interessante, na minha casa eu vejo as estrelas todos os dias, todas as noites. E esses dias aí nós tivemos uma chuva de meteoros e eu consegui ver alguns de tão limpo que é o céu. Nós estamos um pouquinho distantes da cidade, dá para perceber. E lá para eles, o que seria uma coisa natural, olhar para o alto e ver as estrelas, não era possível por causa da poluição. E aí fica uma reflexão, a primeira reflexão nossa. Embora, assim como em outros países, os indianos também estejam sofrendo com o inimigo invisível, com os danos causados também à economia, alguns foram animados às redes sociais mostrarem suas belas novas vistas. E uma reflexão: a natureza está reagindo. A natureza está demonstrando que precisa de um tempo para se recuperar. E aí, lá no site do UOL, uma imagem belíssima das pessoas que vivem no topo
ali na base, me desculpem, do Himalaia, conseguem ver toda a cadeia montanhosa, linda, esplêndida e bela. Uma foto sensacional de 4 de abril de 2020. Então, por causa da redução da poluição, o Himalaia ficou visível depois de 30 anos. E aqui no Brasil, o céu de São Paulo está mais limpo. A quarentena também diminuiu o trânsito e a poluição atmosférica. Menos carros na rua, mais azul no horizonte. Uma reportagem também do UOL da semana passada. Então, nas últimas noites, muitos paulistanos voltaram a ver estrelas. De dia está mais fácil ver o sol. Esses dias, uma foto também no UOL estampou ali as primeiras manchetes. O pôr do sol lindo, maravilhoso em São Paulo por causa da redução atmosférica. E aí a Maria de Fátima Andrade, que é professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Área da Universidade de São Paulo, ela relatou o seguinte: a cor azul do céu é a reação natural entre a atmosfera limpa e a luz solar. Então só foi possível essa cor azul e o céu mais limpo exatamente por causa da redução dos índices de poluição atmosférica. Fora da quarentena, o céu paulistano não é azul. E eu aí de 2001 até meados de 2005, eu ia para São Paulo pelo menos 2 vezes por mês. E realmente era assim um ar bastante carregado, um cheiro assim de queimado, de fuligem. E nós não víamos o céu tão limpo como nós vemos aqui no interior de Santa Catarina, aqui em Brusque. E de onde que vem esse ar poluído? O dióxido de nitrogênio embaça as manhãs e tardes com tons de laranja, enquanto a fuligem deita uma manta cinza e marrom quase permanente sobre a cidade, segundo a Maria de Fátima ali, que é do IAG. E tudo isso é resultado da queima da gasolina, muitos veículos nas ruas. Essa reportagem foi semana passada, quando o isolamento social estava maior na capital paulista e na região metropolitana. Agora já houve uma flexibilização, vamos dizer assim, espontânea, não foi uma flexibilização decretada. Os carros voltaram às ruas, já tem os congestionamentos e com certeza o ar deve ter piorado. Não tenho esses dados ainda, mas com certeza já deve ter piorado. E o trânsito, os congestionamentos são frequentes na capital. Quem já passou ali pela marginal do Tietê, pela marginal do Rio Pinheiros, sabe que a cidade praticamente praticamente trava, principalmente nos horários de pico. E os congestionamentos são enormes. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, reportava ali, há 2 semanas atrás, 0 quilômetro de trânsito na cidade, o que é uma raridade. E aí um outro pesquisador do IAG, o Edmilson Dias de Freitas, ele fala que a concentração de tolueno, composto tóxico presente na combustão da gasolina das antigas cordas sapateiro, caiu mais de 50 vezes, segundo ele. Então os índices despencaram. O monóxido de carbono, responsável por doenças respiratórias, está abaixo do que o instrumento consegue captar. Então não se conseguia captar os índices de monóxido de carbono. E as noites estavam dando o luxo de que haverá estrelas. Os paulistanos estavam conseguindo ver as noites estreladas, por incrível que pareça. E o mesmo fenômeno foi reportado em outras cidades pelo mundo afora. Em Lisboa, se registrou a queda de 51% no dióxido de nitrogênio, em Roma 35% e em Barcelona 55%. Nos Estados Unidos, São Francisco e Nova York também reportaram melhoras nos índices atmosféricos. E a China também não tem os dados, mas nós sabemos que a atividade industrial, a atividade econômica na China foi reduzida drasticamente e também o impacto será significativo. E aí os profissionais que trabalham com a luz, os fotógrafos, também se admiraram. E eles sabem que o pôr do sol e o nascer são as horas mágicas, que normalmente rendem boas fotos. E aí o André Porto, são várias fotos aqui nessa reportagem que mostra o céu azul durante o dia, o céu estrelado à noite, fotos magníficas de São Paulo, que há muito tempo não eram vistas. O André Porto, ele
Saiu de casa na hora do almoço, que é um horário meio errado, porque aí o pico da poluição atmosférica da luz solar, essa combinação entre os dois não torna possível boas fotos. Mas ele relata que a luz estava incrível, tudo muito claro, um azul do céu fora do comum, dá para sentir que mudou, a cidade está com outra luz. O André Porto, fotógrafo. Mais de 80% da poluição, então a Maria de Fátima do IAG diz aqui, da poluição paulistana vem dos veículos, afirma a professora, e prevê os meses de inverno seriam os mais poluídos do ano, mas veremos o contrário. Será? Porque o isolamento social foi quebrado na capital paulista, nós estamos vendo já congestionamentos. E aí ela fala que nós temos que ter uma capacidade de reflexão, que é a nossa capacidade de corrigir problemas ambientais. Ainda dá tempo de corrigir. E aí, para terminar aqui, um outro fotógrafo, Simon Plestjunk, ele caminhou aqui pela região do Parque do Ibirapuera, o belíssimo Parque do Ibirapuera, que eu tive a honra de conhecer, e ele diz que já estava fechado por causa da quarentena, mas ele fez um relato até emocionado. Nunca vi o céu tão limpo em São Paulo. O silêncio também impactou. Ninguém na rua, nem carro, nem pessoa. Foi uma experiência cósmica. Encarei como uma saída necessária no meio da quarentena. É a missão do fotógrafo fazer imagens. Foi demais, avalia. Então aí alguns relatos de como que a natureza está reagindo, até o movimento da crosta terrestre está mais lento, sem o ruído dos veículos, sem o ruído dos carros que, que sempre impactam nesse movimento da crosta terrestre. E outros exemplos pelo mundo. Os canais de Veneza na Itália estão mais limpos e com peixes. Na quarta-feira, estava lendo no UOL, até águas vivas foram vistas. As aves invadiram, entre aspas, as praias de Lima. Cabras foram vistas em uma cidade no Reino Unido. As águas da Baía de Guanabara, no Rio, estão mais limpas. Tem até uma filmagem, um vídeo circulando pelo UOL, pelas redes sociais, com tartarugas enormes e peixes, uma coisa linda, maravilhosa, nunca vista antes. Não sei se todos se lembram, na época dos Jogos Olímpicos, as reportagens mostraram até o perigo aos atletas porque as águas estavam poluídas. E na Tailândia, na Flórida e nos Estados Unidos, as tartarugas gigantes voltaram a fazer ninhos em praias. Belíssimo. Javalis selvagens voltaram a aparecer na cidade israelense de Haifa. E veados puderam ser observados andando pelos subúrbios de Londres. Na África do Sul, leões foram avistados tirando um cochilo na estrada de um parque nacional. Normalmente eles só são vistos à noite. Então a natureza está à vontade. E aí, o que fica para nós? Quais são essas relações da pandemia com a natureza, com o meio ambiente? Qual a mensagem que fica? Qual a reflexão? Parece que a natureza se recupera bem mais rápido do que imaginamos sem nossa presença. Parece que ela se reproduz, parece que o ciclo natural se recupera muito mais rápido, porque foi pouco tempo para isso ocorrer. A natureza está pedindo silêncio para respirar. A natureza está pedindo um tempo para o ser humano. Será que somos irrelevantes para a evolução? Já que estamos aqui apenas 300 mil anos e temos um passado muito mais longo em que a Terra foi habitada apenas por bactérias e vírus. Eu diria, consultando alguns amigos biólogos, de que nós não somos irrelevantes, nós temos que ter em mente de que nós somos parte da natureza, nós não estamos à parte dela, nós não estamos aquém dela, nós somos parte dela, nós temos que respeitá-la, nós temos que rever a nossa relação com o meio ambiente antes que seja tarde demais. Por isso que a minha vinheta eu sempre falo, ainda dá tempo de salvar o planeta se cada um fizer a sua parte. Por exemplo, os índices de poluição atmosférica caíram drasticamente, obviamente, porque a economia está paralisada, o mundo está paralisado.
Milhões de pessoas no mundo não estão aí exercendo suas atividades produtivas. Ontem também uma foto no UOL, uma filmagem, mostrando centenas de navios em um porto dos Estados Unidos carregados de petróleo. O consumo de petróleo, a demanda de petróleo caiu no mundo inteiro. Nós vamos ter uma recessão econômica aí drástica. E isso reporta nas condições naturais, nas condições atmosféricas. Nós temos que nos colocar na humilde condição de que somos parte da natureza e que a ela devemos nossa existência enquanto espécie. Então nós temos que rever nossas relações com a natureza e com o meio ambiente. Fica a reflexão. Agora vamos para as nossas entrevistas, dando sequência aí ao nosso ciclo de entrevistas com os professores e geógrafos. Também vou entrevistar a nossa ex-aluna, Karine Batista, e um cidadão brasileiro que mora na Bélgica e no final retorno para o fechamento. GeoNews no ar. Fique conosco. GeoNews no ar, então, chega na sua 22ª edição, a quarta do ano. Agora, dando sequência às nossas entrevistas com os professores e geógrafos, eu passo a entrevistar o professor Francisco Françoaldo de Azevedo, meu grande amigo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá de Natal, na bela Natal, que eu tive o prazer de conhecer. E ele que foi parte da minha banca de doutorado em 2013. E logo em seguida tive a honra de participar aí de 2 encontros de geografia agrária indicados pelo professor para fazer parte do conselho científico. Fica aqui toda a minha gratidão. Seja bem-vindo, professor. Francisco Françoaldo, ele é geógrafo e economista, pesquisa temas sobre geografia econômica, geografia do turismo e geografia agrária. Fique à vontade, professor, para se apresentar e falar um pouco mais da sua trajetória. Então vamos lá, nossa primeira pergunta nos conte um pouco sobre sua trajetória acadêmica e como os conhecimentos produzidos nas pesquisas desenvolvidas contribuíram para a prática pedagógica em sala de aula e para a geografia de uma forma geral. Olá, professor Nildo, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Web, UFC, aos ouvintes do programa GeoNews. Para mim é uma honra participar do programa e falar um pouco da minha trajetória acadêmica e um pouco da ciência e da geografia que nós ajudamos a construir, estamos ajudando a construir. Muito obrigado pelo convite, minha saudação a todos os ouvintes do Vale do Itajaí, em Brusque, enfim, no estado de Santa Catarina. Um estado que eu tenho um apreço muito grande. Conheço já algumas regiões do estado, conheço Brusque, conheço um pouco do Vale do Itajaí. Eu estive aí quando tivemos uma enchente aí, eu não lembro bem qual foi o ano, mas faz pelo menos uns 6 ou 8 anos, 6 ou 7 anos, não sei. E conheci esse estado lindo, maravilhoso, e desde então tenho ido com uma certa frequência pelos projetos que temos com o departamento de geografia, os colegas da geografia do Campo Central em Florianópolis. Temos um projeto em andamento e tenho ido com uma certa frequência, então é um estado que eu tenho muito apreço, uma linda geografia nós temos aí. E, então, para mim é uma honra participar do programa e falar um pouco da minha trajetória. Como você mesmo falou, eu sou geógrafo, sou economista também, tenho as 2 formações, e tenho mestrado e doutorado na área de geografia e também o pós-doutorado na área de geografia com ênfase em geografia econômica. A geografia para mim foi uma forma de entender melhor a sociedade, de entender melhor o homem e o seu espaço. A geografia é uma ciência humana que estuda o homem e o espaço do homem. E então essa ciência me abriu muitas possibilidades e muitas
vias de compreensão, de entendimento melhor do que é o ser humano e de como o ser humano produz o espaço, das contradições que fazem parte desse processo de produção do espaço, das contradições inerentes à produção espacial. Então, é uma ciência que tem uma capacidade de abrir a nossa cabeça e de nos enxergar o mundo de uma forma diferente. Como dizia o nosso geógrafo, nosso mestre Milton Santos, a geografia é uma ciência que estuda o espaço enquanto totalidade. E é nessa perspectiva, eu acho que nós, geógrafos, conseguimos entender o espaço geográfico de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais ampla, e buscar problematizar e, a partir daí, produzir conhecimento nas nuances que marcam esse processo de produção espacial. Então, é a geografia que nos permite entender as dificuldades dos invisíveis, as dificuldades dos mais pobres, como os mais pobres vivem, em onde vivem, as estratégias que esses sujeitos, muitas vezes invisibilizados, adotam para sobreviver, para existir. E essa ciência me permitiu isso. Eu sou filho de uma família simples, uma família de agricultores. Meu pai é um agricultor sem terra e vive em 7 hectares de terra do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, já é idoso hoje. Minha mãe, uma agricultora agroecológica, muito fervorosa, defende a natureza com muita ênfase, com muita força, com muita garra. Então, as minhas primeiras lições da geografia eu aprendi na minha família. Foram meus pais e todo o meu contexto familiar, de uma família de camponeses, que foi me dando uma capacidade já de entender melhor como nós vivíamos e o que nós construíamos. E essa capacidade de entendimento, né, do homem a partir dessa origem familiar, muito geográfica inclusive, me possibilitou depois na universidade, dentro da ciência geográfica e dentro da ciência em si, ampliar esse horizonte de reflexão, esse horizonte de análise a partir de outras perspectivas. Então, eu fui alfabetizado pela minha mãe, eu fui alfabetizado em casa, residindo numa área semiárida do interior do Nordeste. Eu vivo em Natal, mas eu sou de uma região do interior, do sertão nordestino, uma região muito seca. Embora nós temos períodos de chuva que são maravilhosos, que trazem muita alegria, muito ânimo, muita energia ao agricultor e renova as esperanças. Esse ano é um ano, estamos vivendo um ano que nós chamamos benfazejo, né? Um ano bom de chuva. E essas primeiras lições geográficas eu tive aí. E a ciência ela veio me dar uma outra perspectiva de compreensão dessa geografia e dessa capacidade do homem em produzir espaço. Então eu trabalho com temas, comecei trabalhando com geografia agrária e depois ampliei o horizonte mais para a geografia econômica e também, como aqui o nosso estado é um estado muito turístico, né, ampliei também esse horizonte de investigação e de análise para a geografia do turismo, já que o turismo é uma atividade muito contraditória, como toda atividade econômica, mas que no nosso estado ela traz determinados contextos de contradição que precisam ser desvendados, precisam ser explicados à luz da geografia. E é isso que eu venho fazendo, trabalhando nessa interface entre essas áreas temáticas, digamos assim. Então, muito prazer, muito obrigado mais uma vez e me coloco à disposição para dialogar com o professor Nildo e com os colegas do programa GeoNews da rádio web IFC. E a próxima questão: como a geografia pode contribuir para amenizar os problemas da sociedade atual? Então, como é que os conhecimentos geográficos sobre o espaço, sobre vários outros conceitos que nós trabalhamos no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, como isso pode contribuir para amenizar os problemas, falando um pouquinho das suas áreas de atuação? Em especial, esse momento de crise que nós estamos passando, essa pandemia do coronavírus, então como é que a geografia pode atuar? E
Também fale um pouco aqui para os ouvintes de Brusque, de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, como está esse problema no Rio Grande do Norte, em especial aí em Natal. Quais os desafios? Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao GeoNews, a rádio web IFC. Bom, professor Nildo, na minha percepção, a geografia ela nos permite uma compreensão mais ampla, mais abrangente e mais profunda do espaço geográfico e da forma que o homem produz o espaço geográfico, das contradições que marcam o processo de produção do espaço geográfico, das perversidades também que marcam esse processo de produção do espaço geográfico. Então, a geografia nos permite, dentre outras coisas, entender o processo de mundialização do sistema capitalista, de como o sistema capitalista e todas as suas, todos os seus agentes, ações, interferem diretamente na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. A geografia nos permite isso. Outras ciências também permitem, como a economia, a sociologia, a própria filosofia, a ciência política, etc. Mas a geografia, na minha percepção, é a que nos dá uma abrangência maior nesse entendimento, porque é a ciência que estuda o território, estuda o espaço geográfico, estuda o território, estuda os lugares. E é aí que nós vamos encontrar na geografia essa capacidade de olhar de forma distinta, diferenciada, como esse território é produzido, como esse lugar existe e resiste no tempo e no espaço. Então, a geografia estuda essa relação do tempo e espaço nos lugares, nos territórios. E é essa a diferenciação. E à medida que nós vamos conseguindo entender os reveses, as contradições que marcam essa relação, que marcam essa forma de existência e de resistência nos territórios, né, dos sujeitos, das pessoas, do homem, nós vamos conseguindo proporcionar uma maneira diferenciada de olhar para esse homem. E essa maneira diferenciada de olhar para esse homem também, na sequência ou concomitantemente, vem junto com uma capacidade de agir, de ação, ou seja, de uma geografia ativa, de uma geografia marcada pela ação, pelo agir. Então, a praxis também é fundamental nesse processo. A geografia tem essa capacidade. Então, na medida em que nós vamos formando geógrafos, na medida em que nós vamos formando pessoas, professores de geografia, técnicos, pessoas que vão atuar como técnicos, geógrafos técnicos, na medida em que nós vamos desenvolvendo as nossas pesquisas, os nossos estudos e vamos viabilizando esse empoderamento desse movimento de pensar o homem de uma forma diferente, pensar o território de uma forma diferente, nós vamos também proporcionando uma prática social, nós vamos proporcionando ações que vão contribuir para melhorar a condição de vida, para melhorar o habitat. Pelo menos é isso que nós esperamos, embora muitas vezes isso não ocorre. E como nós sabemos, nós estamos vivendo um momento de crise na sociedade mundial hoje, consequência da pandemia do coronavírus, do Covid-19, e a geografia, mais uma vez, vem também nos possibilitar uma leitura e uma interpretação mais ampla, mais abrangente dessa crise do que nós estamos vivendo. Ou seja, a geografia nos permite entender, dentre outros problemas, a profunda desigualdade social que assola o mundo inteiro, de modo muito particular no mundo subdesenvolvido, ou seja, no sul, no hemisfério sul, na América Latina, na África, parte da Ásia. Então, a geografia nos permite problematizar e entender, já vem nos permitindo há muitos anos, entender esse processo de uma maneira muito profunda, muito abrangente. E no momento que se instaura uma pandemia como essa, nós vamos observar o quanto essas desigualdades condicionam e levam os mais frágeis, os mais vulneráveis, ao extremo da vulnerabilidade, ao extremo da fragilidade. Obviamente, implicando em mortandade dos mais simples. Mas nessa pandemia, nós estamos tendo uma outra lição,
que os ricos não estão imunes também a os reveses de um processo, por exemplo, de pandemia. Os ricos não estão imunes às consequências das desigualdades que eles geram em nível mundial. Né? Então, os ricos também estão sendo muito afetados pela pandemia, embora a gente sabe que os ricos têm os hospitais caros, tecnificados, com muita ciência, com muita tecnologia, com muito conforto para se tratarem, mas mesmo assim a pandemia não os deixa de fora, porque a desigualdade ela é geral, ela marca o espaço geográfico em nível mundial. Né? A gente está vendo casos como o do Brasil, estamos tendo uma dificuldade de convencer a população ao isolamento social, estamos tendo uma dificuldade, inclusive, de convencer a partir da ciência, de fazer com que a voz da ciência, né, a voz da ciência tenha importância, com que a voz da ciência seja levada em consideração. Então, aqui vos falo uma pessoa que foi acometido, eu fui acometido pelo Covid-19, eu estive em viagem a serviço, estive em missão na África no mês passado, e nessa viagem eu fui com a responsabilidade de assinar 2 convênios com 2 universidades africanas em Moçambique. A viagem durou uma semana, a viagem toda durou 10 dias, mas foi uma semana de trabalho muito intensa, desenvolvendo várias atividades além da assinatura dos convênios nas 2 universidades. Estamos em processo de criação de um doutorado também para qualificar e formar professores, doutores lá na universidade. E o que os médicos acreditam é que na volta eu contraí o vírus, porque logo ao chegar em Natal de volta, 24 horas depois eu estava apresentando os sintomas do coronavírus. Passei mal 11 dias, tive febre 11 dias, é uma doença terrível. Eu não tive a insuficiência respiratória, embora tive dificuldade de respirar, não precisei ser internado, embora estive no hospital 3 dias durante o período todo dos 11 dias com os sintomas, e eu percebo que há uma dificuldade generalizada das pessoas entenderem a necessidade do isolamento social para que o vírus não se dissemine. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque o mundo todo está seguindo a ciência, e a ciência está dizendo que uma maneira de nós ganharmos tempo, enquanto as pesquisas de vacinas, de tratamentos mais eficientes são desenvolvidas, a maneira de nós ganharmos tempo é através do isolamento social, ou seja, nós termos somente as atividades muito necessárias para que a sociedade continue funcionando, continue existindo, né? Então, só aquilo que é essencial. Né? Então, é muito difícil. E os profissionais de saúde, como eu estou em tratamento do coronavírus, confirmado nos exames que fiz, os profissionais de saúde estão muito preocupados porque isso reflete diretamente dentro dos hospitais, reflete na vida de quem está na linha de frente do tratamento. Então, eu deixo um apelo aqui, né, como geógrafo, eu contraí o coronavírus em serviço, a serviço da geografia, eu estava a serviço da geografia brasileira, e eu sofri muito durante praticamente 15 dias de sofrimento. Eu estou ainda em recuperação, estou me restabelecendo ainda, restabelecendo meu quadro de saúde. A pessoa que cuidou de mim contraiu o vírus, está hospitalizada nesse momento. Então é muito sério, né? Depois, inclusive, de todo o processo, né, do tratamento e tal, foi detectada a embolia pulmonar na pessoa que cuidou de mim, e aí está nesse momento fazendo o tratamento da embolia pulmonar. Então eu deixo esse apelo como geógrafo, né, e como geógrafo que consegue entender de forma mais ampla, mais abrangente esse problema, para que as pessoas realmente se cuidem, para que as pessoas atendam às recomendações da ciência, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, de manter o isolamento social, cuidem dos idosos, principalmente, que é o grupo mais vulnerável nesse contexto de pandemia. Né? Cuide das pessoas com comorbidade, das pessoas que estão mais propensas a contraírem, né, a doença no estágio mais grave, no estágio mais extremo. Então, essa é a minha mensagem de um geógrafo que tem essa preocupação
né, de um geógrafo que está fazendo uma geografia para além da sua origem, da sua região, que está buscando, né, construir uma geografia mais humana, uma geografia mais pautada na justiça social, nos princípios da cidadania, nos princípios da emancipação humana, nos princípios da capacidade de transformação do homem através da educação, através da ciência. Então, professor Nildo, muito obrigado pelo convite e desculpa se me estendi além do que foi permitido na fala. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Já o News no ar, então esse é o nosso 22º programa, de novo especial falando da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Eu entrevisto agora a nossa ex-aluna do Integrado em Química do Campus Brusque, a Karine Batista, que se formou ano passado, terminou o terceiro no ensino médio conosco. Ela vai falar um pouquinho o que ela está fazendo agora após o ensino médio. Então vamos lá, Karine. Responda para nós aqui, para os ouvintes da Rádio Web IFC aqui no GeoNews, como o IFC, especialmente a geografia, contribuiu para a sua formação e suas escolhas futuras em um curso de graduação. Então, como é que o nosso processo pedagógico, didático, contribuiu para a sua formação, para as suas escolhas? Como é que você pode descrever a sua passagem pelo Instituto Federal Catarinense Campus Brusque? Olá, professor Nildo. Olá a todos os ouvintes da Rádio IFC Web. É um prazer estar aqui e eu vou responder algumas perguntas do professor Nildo sobre minha vida após IFC. Bom, atualmente eu estou em casa devido à pandemia, mas eu sigo com a minha vida acadêmica. Hoje eu sou estudante da Univale. Lá eu estudo fonoaudiologia, que é uma área assim que sempre eu tive uma quedinha, mas que eu pensei que eu não iria estudar sobre, mas estou muito grata por estar estudando, por a cada aula estar mais feliz e tendo mais certeza de que a minha escolha foi certeira. Ali eu estou tendo uma experiência tão incrível quanto a que eu tive no IF e está sendo muito legal esse novo caminho. Bom, como o IFC contribuiu, né, para o meu crescimento, ele contribuiu de forma muito abrangente, porque ele contribuiu com o meu crescimento pessoal, com o meu crescimento intelectual. Dentro do campus, assim, eu tive oportunidades muito incríveis, muito únicas, como participar de projetos de pesquisa, viajar para apresentá-lo, participar de projetos dentro do campus, mesmo como o NGA, participei do Grêmio no finalzinho, e um projeto que me marcou bastante foi o NGA, né, que o professor Nilda era quem coordenava na época, e foi ali que eu vi o quanto a geografia pode ser abrangente, né, o quanto ela nos faz sempre estarmos na busca de melhorarmos, na busca de nunca estacionarmos, né. E dentro do campus foi muito incrível, assim, sabe? O IFC ele te faz ceder para mais conhecimentos, ele te impulsiona a buscar novos caminhos, ele te impulsiona a querer sempre melhorar. E, e eu diria que o IFC ele te faz ser resiliente e grato ao mesmo tempo. Porque quando tu estás nele, tu percorre por um caminho de constante oscilações de sentimentos, né? Nem sempre tu acerta, porém, geralmente, tens amigos que te ajudam, tens professores dentro do campus que sempre estão dispostos a te ajudarem, que sempre estão dispostos a te mandarem para frente, sempre dispostos a te incentivarem. E quando tudo isso passa, quando chega o fim, tu fica olhando para trás e pensa, uau, que incrível, que bom que tivemos pessoas incríveis que nos auxiliaram a passar por esse processo. E aí vem o sentimento de carinho e gratidão junto à lembrança deste lugar, né? Junto à lembrança do campus e do teu ensino médio. E agora, Karine Batista, quais as dicas você pode passar para os ouvintes da Rádio Web FC aqui no programa GeoNews sobre a quarentena? Qual a sua opinião sobre o isolamento horizontal, a quarentena?
O que que você acha? Qual que é a sua posição? Deixe também seu recado para os professores, alunos e servidores do Campus Brusque no que se refere ao processo ensino-aprendizagem desenvolvido na instituição, principalmente para os alunos que entraram esse ano. Conte um pouco como é que foi a sua passagem por aqui, como é que foi a sua formação e o que que você pode deixar, quais são as dicas, quais são os conselhos que você pode deixar para esses novos alunos que ingressaram esse ano. Muito obrigado pela sua entrevista. Minhas dicas sobre a quarentena, elas são basicamente estudem muito na quarentena, aproveitem esse momento para estudarem coisas que vocês realmente gostam e não que são obrigados, né? Leiam livros, assistam filmes que possam contribuir para o seu crescimento, se reinvente, cozinhe, pinte, escreva, viva a arte. E claro, aproveita, né, para descansar, colocar as ideias no lugar, passar mais tempo com as suas famílias. E lembrando sempre de tomar muito cuidado, usar álcool gel, usar luva, usar máscaras, e só saiam quando realmente for necessário. E o professor Nildo perguntou qual é a minha posição quanto à pandemia, quanto a essa quarentena, né? E eu diria que a minha posição é respeitá-la, porque contra fatos científicos não há argumentos, né? A gente sabe que eles estão pedindo para nós nos cuidarmos e eu acho que é muito interessante a gente respeitar isso. Bom, e o meu recado a todos os professores e servidores e amigos, né? Seria muito obrigada por tudo que nós passamos juntos no IFC. Cada um contribuiu de uma forma muito importante para a minha formação. E eu não sei expressar o carinho que ficou por cada professor, por cada amigo, pela minha orientadora Leda, né? E todos assim que me conheceram de maneira mais próxima. Todos estão guardados no meu coração e sempre que eu lembrar do meu ensino médio, o sorriso será inevitável ao lembrar de vocês e do IFC. E aos novos alunos, eu diria aproveitem muito o IFC, aproveitem muito o campus, aproveitem essa fase para se conhecerem, para ouvirem conselhos, para agarrar oportunidades, aproveitem para fazer projetos dentro do campus, façam o IFC ser uma lembrança de mudança e de um mundo melhor, porque aqui nós temos uma realidade que nem todos têm, né? E é sempre bom lembrar que nós somos privilegiados por estarmos aqui ou por termos passado por essa instituição ao longo do nosso caminho, né? E, e para fechar essa entrevista, eu gostaria de deixar uma frase que é do Paulo Freire, que a nossa professora Tati, querida, linda de biologia, nos deixou no dia da minha coleção, que diz assim: educação não muda o mundo, educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Guardem essa frase com muito carinho porque ela é muito verdadeira. E é isso, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. GeoNews, em sua 22ª edição, é uma honra muito grande. Sejam bem-vindos os ouvintes à Rádio Web FC. Eu entrevisto agora o brasileiro que está residindo lá na Bélgica, o Ivan. Ele é comissário de bordo e falará diretamente da cidade de Mons, lá na Bélgica. Seja bem-vindo à Rádio Web FC aqui do Campus Brusque, em Santa Catarina. Suas informações ajudarão a população a entender a situação da pandemia na Europa, principalmente na Bélgica. Então vamos lá, Ivan. Como está a situação da pandemia da Covid-19 na Bélgica? Como as autoridades estão lidando com o problema? Como é que estão sendo essas, essas ações contra essa pandemia? Quais são as perspectivas? Qual que é a situação atual aí na Bélgica? Olá, muito boa noite a todos vocês da equipe da GeoNews e todos os seus ouvintes catarinenses. Bom, aqui na Bélgica atualmente nós contamos com um pouco mais de 34 mil casos confirmados, em torno de 5 mil mortes, com cerca de 135 mil testes que já foram realizados. Por enquanto a situação ainda está sob controle, visto que o sistema hospitalar do país ainda não chegou ao ponto de saturação.
A data de hoje ainda existe disponibilidade de cerca de 45% dos leitos nas UTIs do país, e essa disponibilidade tem aumentado gradativamente. Aqui em questões de governo, nós temos três governos, porque o país é dividido em três regiões, e foi criado um conselho de ministros para gerir a situação do Covid-19. Então, estamos constantemente sendo informados das decisões, das restrições impostas pelo governo. Por enquanto, em termos de expectativa, é de que o número de contaminações diminua gradativamente nas semanas que entram e que os hospitais não cheguem ao ponto de colapso. As autoridades estão se empenhando ao máximo para dar suporte à população em termos de ajudas sociais, já que a maioria de nós, devido à quarentena, está impossibilitada de trabalhar. Também temos uma grande equipe de laboratório realizando os experimentos com medicamentos para prevenção e cura da enfermidade, né? Por enquanto, o governo tem um plano de iniciar a saída gradativa da quarentena a partir do dia 3 de maio, o que vai depender do crescimento da curva de contaminação, claro. De acordo com o governo, o principal intuito não é de conter a propagação do vírus, mas de proteger o sistema de saúde de forma que seja possível atender a demanda que a situação impõe. A saída da quarentena deve durar em torno de 2 meses. O primeiro departamento a ser aberto será provavelmente o das fábricas e usinas, e o último departamento a ser reaberto será o da aviação e fronteiras. A equipe epidemiológica continua na busca de um tratamento. Devemos brevemente passar a fase de testes em seres humanos, mas o processo é muito lento e eles estimam que deva durar pelo menos 1 ano até que uma vacina contra o coronavírus seja descoberta. A segunda pergunta, Ivan, é com relação à quarentena e ao isolamento social. Está havendo aí na Bélgica esse isolamento social? Aqui em Brusque nós estamos em quarentena. Eu mesmo já há mais de 30 dias só saio de casa para ir ao mercado, tomo todos os cuidados devidos e necessários, só saio de máscara e uso bastante álcool em gel e a minha família também tem ficado dentro de casa, porque nós sabemos que é um problema sanitário muito grave, apesar que nos últimos dias, agora nessa última semana, nós tivemos uma certa flexibilização aqui em Brusque, mas eu creio que a maior parte da população está cumprindo essa quarentena. Então, aí na Bélgica e na cidade onde você está agora, está tendo essa quarentena? Em que nível? E se a população está seguindo as recomendações? E por último, deixe seu recado para os brasileiros, especialmente para os catarinenses, com relação a esse problema do coronavírus. Muito obrigado pela sua participação. A Rádio Web IFC é muito grata. Um grande abraço para você e sua família. Com relação à quarentena, estamos sim em isolamento desde o dia 18 de março oficialmente, mas entramos no terceiro mês desde que o primeiro caso foi detectado. Estamos sim seguindo medidas de isolamento social, principalmente no que diz respeito à classe com menos defesas imunológicas. A Bélgica é um país muito civilizado, tanto que aqui não foi declarada a lei marcial como na Itália, né? Eu diria que 85% da população respeita a risca aos conselhos do governo. Aqui o governo, na primeira instância, fez uma recomendação para a população para que ficasse em casa, mas ao mesmo tempo deixou claro que poderíamos sair durante o dia, contanto que fosse sobre a nossa zona de residência, que aqui chamamos de comune, e sempre com no máximo uma pessoa que pertence ao nosso núcleo habitacional, e que fossem respeitada a questão do distanciamento. As forças de ordem, polícia, na maioria dos casos, asseguram que a circulação não ultrapasse os limites pré-estabelecidos de cada comune, bem como a questão de aglomerações e o respeito do distanciamento exigido nos departamentos que estão em funcionamento, né? Atualmente, somente hospitais, farmácias, supermercados e os correios estão abertos. Os setores onde é possível está sendo realizado teletrabalho e os estudantes, a sua grande maioria, têm aulas online.
Agora, o que eu gostaria de dizer aos meus conterrâneos é o seguinte: primeiro, levem a sério essa situação. Essa não é uma gripe simples. A maioria dos afetados vão desenvolver algum tipo de sintoma, que pode ir de uma sensação de irritação na garganta a uma pneumonia bilateral grave, que pode levar até a morte. Assim como também vão existir pessoas assintomáticas, pessoas que continuarão a propagar o vírus sem mesmo ter noção de que é portador. O Covid-19 é silencioso e ele é sim mortal. Portanto, se protejam, protejam aqueles que vocês amam. E como vocês farão isso? Simplesmente seguindo as riscas dos conselhos das organizações de saúde locais, né? Ao mesmo tempo, eu peço que não tenham medo, nem criem pânico, pois essa situação é como muitas outras, é uma situação passageira e que vocês, sobretudo, mantenham a mente forte, porque ela será sua maior aliada nessa situação toda. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder levar a minha mensagem, dizer o que é que se passa aqui na zona onde eu vivo e é isso. Tenham uma boa noite, muito obrigado. Então esse foi o nosso Geo News de hoje, a 22ª edição. Procurei aí relacionar um pouco essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, com o isolamento social e a quarentena, que praticamente aí boa parte do mundo, que não a maioria, está em isolamento social e as atividades econômicas foram reduzidas e a natureza está respondendo. Então ali o nosso primeiro assunto foi a queda da poluição na Índia, que tornou o Himalaia visível após 30 anos. Essa redução da poluição atmosférica fez com que o Himalaia ficasse visível e a população do norte da Índia pudesse até ver as estrelas à noite numa paisagem magnífica, muito lindo, o Himalaia visível. E depois o céu de São Paulo está mais limpo, então a redução do trânsito, da poluição atmosférica, que também foi vista e foi observado em várias partes do mundo, em Lisboa, Barcelona, São Francisco, Nova York, na China também os dados ainda não foram divulgados, nós tivemos uma redução muito grande da poluição atmosférica e o céu de São Paulo está mais limpo, mais azul, o pôr do sol muito lindo está visível e as noites estreladas. E aí trouxe algumas questões para reflexão, por exemplo, os canais de Veneza estão mais limpos, os peixes voltaram, até as águas vivas, coisas que não eram vistas há muito tempo. As aves voltaram às praias de Lima, lá no Peru, lá no Pacífico. As cabras em várias cidades do Reino Unido. As tartarugas gigantes voltaram a fazer seus ninhos na Tailândia e na Flórida. As águas da Baía de Guanabara estão mais limpas, com tartarugas e peixes. Então a natureza está reagindo, ela está pedindo silêncio, está pedindo um tempo para se reproduzir. E ela se recupera muito mais rápido do que nós imaginamos. Então fica aí a dica: temos que rever as nossas relações com o meio ambiente, com a natureza, porque nós somos parte da natureza e por isso temos que respeitá-la e, e repensar as nossas relações com o meio ambiente. Logo em seguida, a entrevista com o professor e geógrafo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá de Natal, o Francisco Françoaldo, grande professor que me abriu várias portas, um grande amigo que fez os seus relatos aí. Infelizmente, ele passou por uma situação bastante complicada, mas já está se recuperando. Entrevistei também a nossa ex-aluna do Integrado em Química do Campus Brusque, a primeira turma que se formou ano passado em Química, a Karine Batista, que relatou como é que foi a sua passagem pelo IFC Campus Brusque, deu algumas dicas do que fazer na quarentena e deixou o seu recado aos novos alunos do campus.
E também entrevistei o brasileiro que está morando na Bélgica, o Ivan, que ele é comissário de bordo, e falou um pouquinho como é que está a quarentena lá no país belga. Então esse foi o Geo News. A principal reflexão que fica é que nós temos que rever as nossas relações com o ambiente, com a natureza, respeitá-la mais, porque nós somos parte da natureza e por isso temos que conviver harmonicamente, deixar de lado o consumismo, lucro a qualquer preço, essa questão da acumulação de capital a qualquer custo e termos uma reflexão mais aprofundada das nossas relações com a questão da sustentabilidade. Então esse foi o nosso programa do mês de abril. Voltaremos em maio, mas a qualquer momento podemos voltar para falar um pouquinho dessa pandemia do coronavírus e informar os ouvintes e a população de Brusque e de outros estados, porque a rádio está chegando cada vez mais longe. Muito obrigado pela audiência. Esse foi o GeoNews na Rádio Web IFC. Um grande abraço, até breve.